Olá, meu nome é Juliana Carbonieri, eu sou bolsista CNPq de Iniciação Científica, estudante do 4º ano de Pedagogia, sob a orientação da professora doutora Cassiana Magalhães. O título da apresentação de hoje é Atividades Produtivas no período da idade pré-escolar, uma análise dos documentos oficiais à luz da teoria histórico-cultural. É importante registrar que parte desse trabalho de iniciação científica foi publicada como forma de um capítulo de livro, que se chama A Teoria como Condição da Liberdade Docente na Educação Infantil. Então, a gente traz muito essa ideia da apropriação teórica por parte dos professores e das professoras da educação infantil, como sendo mesmo uma condição de liberdade de ação docente. O professor consegue fazer tomadas de decisão mais assertivas em relação ao cotidiano da instituição escolar, quando tem em si uma apropriação teórica. E aliando, então, essa questão da apropriação teórica, nós trazemos os documentos oficiais. No caso específico da educação infantil, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Como um pano de fundo, como um sustentáculo do trabalho, nós temos a teoria histórico-cultural e, mais especificamente, nos atentamos aos conceitos de atividade guia e atividade acessória, no período da idade pré-escolar, que são crianças de 4 a 5 anos. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar essa documentação oficial no que tange à educação infantil e estabelecer relações com os princípios da teoria histórico-cultural. Para a escrita do trabalho, nós tivemos a questão norteadora, como que os documentos oficiais fornecem subsídios e indicadores para pensar o trabalho pedagógico e elaborar os planejamentos e intervenções com as crianças de 4 a 5 anos no que tange ao desenvolvimento da vivência estética. Então, as atividades produtivas, elas se inserem na questão da vivência estética. Por esse motivo, tivemos essa questão norteadora, né, durante a escrita. É uma pesquisa de natureza teórico-conceitual, no qual, então, analisamos os documentos oficiais e trabalhamos com o conceito de atividade produtiva, mais especificamente o desenho e a construção, com base nos preceitos da histórico-cultural. Então, como é uma pesquisa de natureza teórica, né, os resultados foram levantados alguns indicadores, conceitos que podem ser úteis no planejamento docente e na questão da apropriação teórica. Então, temos para a teoria que as atividades produtivas, elas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças no período da idade pré-escolar, e junto com a atividade guia, que seria a brincadeira de papéis sociais, essas atividades produtivas, elas contribuem para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, que são funções psíquicas superiores, que, de acordo com a teoria, elas são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade como um todo. E também percebe-se, pelas leituras, que há a necessidade da orientação de um adulto. Essas atividades, elas não são espontâneas, elas não são naturais da criança. Então, ao contrário de que muitas pessoas possam pensar, mas também de acordo com a teoria histórico-cultural, nós precisamos que o adulto possibilite e garanta condições para que a criança desenvolva essas atividades. Então, é necessário sempre a presença de um adulto. Também com essas leituras, com a síntese, a gente percebe que só a documentação oficial ela não vai garantir as condições necessárias para possibilitar o desenvolvimento psíquico. Então, aliado ao documento oficial, precisa que o professor, a professora, tenha a apropriação teórica para poder organizar a sua rotina com as crianças, para que haja uma ação intencional do docente, né, ao fazer esse planejamento, que possibilite, então, a ampliação de repertório para as crianças, que é o que vai possibilitar o desenvolvimento psíquico. Então, a seleção de um objeto, a organização do tempo, do espaço, os materiais a serem utilizados, o professor verificar e orientar no decorrer da execução das atividades, são etapas que precisam ser intencional e conscientemente conduzidas pelo docente, de modo a possibilitar nas crianças o desenvolvimento das capacidades necessárias para o desenvolvimento. Então, nós entendemos que essa apropriação teórica, ela deve aparecer na prática de maneira intencional e conscientemente conduzida pela professora, pelo professor da educação infantil. É isso. Eu agradeço ao CNPq pela concessão da bolsa. Obrigada.